Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vamos começar a fazer o tapete com esses squares. Eu ensinei esse square na aula anterior. Falei com vocês que eu ia fazer ele bem colorido, ia fazer cada square de uma cor. E foi o que eu fiz, olha aqui. Também fui aproveitando aquelas sobras de fios que eu tinha ali e não dava para fazer uma peça grande. Então aproveitei, olha, para fazer. Ficaram bem coloridos. Espero que vocês gostem bastante. O meu tapete eu vou fazer com 3 squares. Mas se você quiser maior, pode fazer com 4, com 5, o tamanho que vocês quiserem. Ou também pode fazer somente com 2 squares. Então, vamos iniciar o nosso tapete. Aqui eu já fiz a minha carreira, fiz toda a minha volta, já fiz o arremate nesses 2 squares. Por quê? Eu vou trabalhar nesse aqui agora, explicar para vocês como que eu fiz essa carreira aqui. E já vou unindo esse square nesses 2 squares aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como eu trabalhei aquela carreirinha antes de fazer a união dos squares. Eu venho aqui, olha, em qualquer um dos leques. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho de 2 correntinhas do leque. Faço 2 correntinhas. Venho aqui entre o leque e o grupinho de 3 pontos altos, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, entre os grupinhos, um ponto baixo, 2 correntinhas, entre os grupinhos, um ponto baixo. Então, vai ficar desta forma aquela carreira antes da união dos squares. Nos meus leques, nos 4 leques que eu tenho aqui no square, vou trabalhar desta forma, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. E na minha lateral do square, vou trabalhar 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Aí, vai ficar desta forma o square antes de eu fazer a união. Em qualquer um desses espacinhos aqui, olha, entre os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui, olha, no próximo espacinho entre um grupinho e outro, um ponto baixo, 2 correntinhas, no meio, um ponto baixo, 2 correntinhas, no meio dos grupinhos de 3 pontos altos, um ponto baixo, 2 correntinhas, no meio do grupinho de 3 pontos altos, um ponto baixo, 2 correntinhas. Cheguei aqui no meio do leque, aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Eu pego o meu outro square que já tá pronto, venho aqui, olha, passo a minha agulha aqui no meio das 2 correntinhas que eu trabalhei, faço um ponto baixíssimo, volto aqui no meio, ainda no meio do leque, e faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas. Agora eu vou passar a minha agulha aqui no meio, olha, entre o bloquinho de 3 pontos altos e o leque. Eu venho aqui no meio e venho aqui, olha, pego essas 2 alcinhas desse ponto baixo aqui que eu já trabalhei nesse square. Eu busco esse fio e faço um ponto baixo, 2 correntinhas, venho aqui no meio entre os grupinhos, passo a minha agulha, venho aqui, olha, pego as 2 alcinhas desse ponto baixo e faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Passo aqui no meio, venho aqui, pego as 2 alcinhas desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Assim, olha, eu vou unindo um square no outro, olha. Eu vou dar uma adiantada até chegar aqui no meu leque. Chegando aqui, eu volto. Cheguei aqui no meio do leque, aqui eu fiz um ponto baixo. Eu venho aqui, olha, no espacinho de 2 correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Volto aqui no meio do meu leque e faço um ponto baixo. Aqui eu fiz a minha união.
Faço 2 correntinhas, volto aqui, olha, no espacinho entre o grupinho de 3 pontos altos e o leque, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, entre os grupinhos de 3 pontos altos, um ponto baixo. Então, a partir de agora, será somente repetições. Vou trabalhar um ponto baixo em cada espacinho entre os grupinhos de 3 pontos altos, fazendo 2 correntinhas de separação. Eu vou adiantar toda a minha lateral. Quando chegar aqui na união, eu volto. Aqui eu já dei uma adiantada, cheguei aqui no meio do leque. Aqui eu fiz um ponto baixo. Aqui eu faço uma correntinha. Eu venho aqui no meio do leque e faço um ponto baixíssimo. Eu volto aqui ainda no leque e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho aqui no espacinho entre o grupinho e o leque e venho aqui, olha, pego as 2 alcinhas, eu busco o fio, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui nos espacinhos entre os grupinhos, passo aqui, busco o fio, um ponto baixo. Eu vou adiantar até chegar aqui no leque, chegando aqui eu volto. Cheguei novamente aqui no leque, aqui eu fiz um ponto baixo, não faço correntinha, venho aqui no meio do leque e faço um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha, volto ainda no meio do leque e um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, venho aqui no espacinho entre o leque e os 3 pontos altos, um ponto baixo. Então, agora eu sigo aqui fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, e nesse ponto baixo eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Amarrei o meu fio rosa em qualquer alcinha de 2 correntinhas. Aqui eu já subo 3 correntinhas, que me faz a vez de um ponto alto. Volto ainda no mesmo espacinho e trabalho mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, fiquei com 3 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, venho aqui para a próxima alcinha e trabalho 3 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, na próxima alcinha, 3 pontos altos. Agora eu cheguei no meio do leque. Aqui no meio do leque eu trabalhei um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Trabalhei o meu leque, venho aqui na próxima alcinha e trabalho 3 pontos altos. Tá ficando desta forma. Eu sigo fazendo 3 pontos altos em cada alcinha de 2 correntinhas, sem fazer corrente de separação. Quando chegar aqui na minha união dos squares, eu volto. Cheguei aqui na união dos squares. Aqui, olha, em cima desse ponto baixíssimo, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vai ficar meio apertadinho, mas é assim mesmo. Agora eu sigo fazendo os meus 3 pontos altos em cada alcinha de 2 correntinhas. Então, a partir de agora, será somente repetições. Em cada alcinha de 2 correntinhas, vou trabalhar 3 pontos altos. Quando chegar aqui na união dos squares, eu trabalho 3 pontos altos. E sigo fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos. Aqui no leque, onde eu tenho um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, eu trabalho um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, nos meus cantos serão leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E nas laterais será 3 pontos altos em cada alcinha de 2 correntinhas. Eu vou adiantar toda essa carreira.
E quando chegar aqui, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate. Aqui já trabalhei toda a minha carreira com o fio rosa, olha como ficou. Agora eu vou trabalhar com o fio de outra cor. Eu vou trabalhar com o fio verde, já fiz a minha laçadinha inicial. Eu venho aqui, olha, no meio, entre os grupinhos de 3 pontos altos. Aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Venho aqui, olha, entre o grupinho de 3 pontos altos e o leque, aqui eu trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, cheguei no meio do leque. Aqui eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto ainda no mesmo espacinho, um ponto baixo, 2 correntinhas. Entre o leque e o grupinho de 3 pontos altos, um ponto baixo, 2 correntinhas, entre os grupinhos de 3 pontos altos, um ponto baixo. Então, a partir de agora, será somente repetições. Entre os grupinhos de 3 pontos altos, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E nos leques, vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. E a minha próxima carreira será igual a essa carreira que eu trabalhei aqui agora. Em cada alcinha de 2 correntinhas, 3 pontos altos. E no canto, será um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. A partir de agora, vou trabalhar todas as carreiras assim. Eu vou dar uma adiantada nas minhas carreiras, aí eu volto para mostrar para vocês como está ficando. Então, olha, eu expliquei a carreira rosa e a carreira em verde, porque todas as outras carreiras seriam repetições, não tem aumento. Tudo que eu fiz nessa carreira em rosa, na carreira em verde, eu trabalhei em todas as outras carreiras. Eu trabalhei, então, contando com a carreira rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Mas quem quiser fazer mais carreiras, pode fazer. Para iniciar o bico de acabamento, eu amarrei o meu fio em qualquer um dos leques. Já dei um nozinho para ir trabalhando em cima do fio, depois é só cortar. Aqui eu subo 3 correntinhas, que me faz a vez de um ponto alto. Volto ainda no mesmo espacinho e trabalho mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Contando com as 3 correntinhas que eu fiz para iniciar, fiquei com 5 pontos altos. Sem fazer correntinha de separação, eu venho aqui, olha, entre o grupinho de 3 pontos altos e o leque. Aqui eu trabalho um ponto baixo. Venho aqui, olha, entre os grupinhos de 3 pontos altos e aqui eu trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Venho aqui entre os grupinhos e trabalho um ponto baixo. Entre os grupinhos, aqui eu trabalho 5 pontos altos. Então, esse é o nosso biquinho de acabamento. No leque, eu trabalhei 5 pontos altos, no próximo espacinho um ponto baixo, no próximo 5 pontos altos, no próximo um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta, vai dar certinho os cantos com os 5 pontos altos. Quando chegar aqui ao final, na minha terceira correntinha que eu fiz para iniciar, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Pode cortar o fio e fazer o arremate.